É isso aí, galera, é isso aí. Estamos aqui com um pós-jogo de Palmeiras 1, Atlético Mineiro 0. Eu sinceramente não consegui gravar o vídeo ontem porque muito tarde, minha esposa dorme, acorda cedo e aí fica meio ruim pra mim poder gravar, tá ligado? Então eu prefiro não gravar pós-jogo assim que o jogo acaba, primeiro porque é tarde, como eu falei, jogos da Libertadores 9h30 da noite. E aí acaba 11 horas, 11 porrada e não dá pra gravar, minha esposa tá dormindo, tem todo esse bagulho. Fora também que eu não gosto de gravar vídeo muito na emoção, ligado? Você acaba um bagulho, você vai gravar, porque você atropela as ideias, você não tem tempo de raciocinar direito. Ontem eu fiquei feliz pela vitória e se eu tivesse gravado o vídeo na hora que o jogo acabou, provavelmente ia vir aqui rasgar elogios a todo mundo, ia falar que todo mundo é pica, que o Palmeiras é pica, que todo mundo é da hora. Mas não seria uma análise justa, porque eu não estaria falando do jeito que eu preciso falar, que é sem emoção. Agora o jogo passou as horas, dormi, pá, eu consigo ver o jogo por outra ótica. Assim, foi um resultado muito importante, 1-0, embora mínimo, foi um resultado muito importante a gente já sair com uma vitória, porque permite que o Palmeiras jogue dentro de casa confortável e joga ainda mais pressão pro Atlético, porque se o Atlético não ganhar o jogo desse final de semana contra o São Paulo, aí já serão 11 jogos sem ganhar, ele já vem muito mais pressionado. Então assim, foi um jogo que jogou muito mais pressão sobre o Atlético e colocou o Palmeiras numa situação extremamente confortável dentro de casa, onde nós costumamos ter boas atuações. Não achei um jogo ruim não, mas assim, eu vou falar do jogo um pouquinho mais pra frente, mas o que eu acho? Foi uma grande vitória, deixa a gente com um bom resultado, embora mínimo, e deixa a gente confortável para jogar dentro de casa. Sobre o jogo, galera, foi um jogo assim, no primeiro tempo, foi uma claríssima imposição física e tática do time do Palmeiras sobre o time do Atlético Mineiro. O Palmeiras teve domínio do jogo, tanto no aspecto físico quanto no aspecto tático. Tanto que se a gente tivesse saído do primeiro tempo com um 2-0 ou um 3-0, não seria nem espanto, porque a gente criou para isso. Mas perdemos boas oportunidades, teve uma hora que o Piqueires perdeu a bola na área sozinho lá, mano, ele entrou sozinho. Se ele bate colocado no contrapé do goleiro ou se ele rola pro meio da área, era gol. Só que ele quis dar aquele estourão, isolou e a gente perdeu. Só que assim, você via que o Palmeiras tinha um amplo domínio do jogo. O Atlético era um time nervoso, o Atlético era um time desesperado. E o Palmeiras tinha um amplo domínio físico e tático sobre o Atlético Mineiro. E aí fomos pro segundo tempo. Fomos pro primeiro tempo com a vitória com a vantagem de 1-0. Quando a gente voltou, lembrando, Rafael Veiga voltando a jogar bem. O time todo, né, mano? Quando sobe a capacidade física, sobe também a capacidade tática. Eu só poderia destacar aqui um jogador em específico que não jogou bem, mas agora a gente pode colocar isso sobre a volta de lesão, que foi o Dudu. Nem no primeiro tempo o Dudu rendeu. O Dudu não é o Dudu que a gente conhece. Essa é de longe a pior temporada dele desde que ele veste a camisa do Palmeiras. Ele não tenta, ele não dribla, ele não corta pro fundo, ele não apoia, nem pra defender, nem pra atacar. O Dudu ele tá muito mal. Mas aí é o que eu tô falando. Nesse jogo dá pra gente dar o desconto que o cara tá voltando de lesão. Então vamos esperar os próximos capítulos para ver como é que vai ficar isso aí. Mas eu tinha que destacar aqui que ele, para mim, foi o jogador mais abaixo do time inteiro. Mas aí voltamos para o segundo tempo, onde novamente a condição física do Palmeiras começou a pesar. O fato do Palmeiras ter parado para a data FIFA e não ter treinado pesa. Tá pesando ainda. Você vê que o time tá melhor fisicamente do que ele vinha jogando. Ele tá melhor, os jogadores estão melhores fisicamente. Só que ainda assim, o Palmeiras conseguiu uma imposição, conseguiu se impor ali até 15, 20 minutos. Não estou dizendo que o Palmeiras recuou de propósito, é o físico dos caras. O físico dos caras fez com que o time recuasse mais, porque, mano, eles não tinham físico para ficar naquela trocação mais. E aí o que aconteceu? O Atlético cresceu no jogo, mas porém de maneira desordenada. A formação do Atlético, como diz o Cross do 14º, a formação do Atlético era 11 caras por aí. Você vê que o Atlético ele cresceu, ele se impôs, ele criou volume, mas de maneira desordenada. E aí o Palmeiras, que é um time muito bem postado taticamente, conseguiu se sobressair nisso. Mesmo o Atlético tendo o domínio físico da partida, o Palmeiras tinha um domínio tático. Então dificilmente o Palmeiras cometia erros defensivos para deixar o Atlético em condições de finalizar. Cometeu alguns, que eu vou falar aqui o porquê que eu acho que eles aconteceram. Mas no geral, uma partida impecável do sistema defensivo do Palmeiras, tanto do Murilo quanto do Gustavo Gomes. O Hulk tem que escolher no bolso de quem ele quer dormir. Se ele quer dormir no bolso do Murilo ou se ele quer dormir no bolso do Gustavo Gomes. Porque o Hulk não fez nada. Faz uns jogos que o Hulk não faz nada. Tudo que o Hulk faz é cair e reclamar. Mas isso aí é papo para outro vídeo. Mas por que eu acho que o sistema defensivo do Palmeiras cai tanto de produção, tá tão exposto nesses últimos tempos agora? Isso passa por uma única posição. Um primeiro volante.
Nós não temos um primeiro volante, galera. Nós não temos. A cada jogo que o Gabriel Menino joga, ele mostra o porquê que ele era reserva do Danilo. A cada jogo que ele faz, ele mostra o porquê que ele é reserva do Danilo. E a cada jogo que o Richard Rios faz, ele mostra porquê que ele é reserva do Gabriel Menino. Nenhum deles tem condição de ser o nosso primeiro volante. Se chegar um primeiro volante bom hoje, ele chega no Palmeiras e joga. Eu diria que se chegar um primeiro volante razoável, não precisa nem ser bom. Se chegar um primeiro volante razoável, ele chega e joga. Não tem o que falar. Nós não temos um primeiro volante. Tanto o Gabriel Menino ainda é melhor que o Richard Rios. Só que o Gabriel Menino ele tem um problema que ele tem algum fio desencapado no cérebro. Porque o jogo tá rolando, ele tá a 1000. Jogando, marcando, criando. Daqui a pouco faz assim e você pega ele pescando. Olha o jogo do Gabriel Menino. Por diversas vezes no jogo você vai ver ele completamente aéreo. O jogo desenrolando e ele aqui, ó. Aí daqui a pouco ele volta, aí corre. Aí você fala, peraí, caralho. Você tá tendo Alzheimer no meio da partida agora? Então, assim, direto você pega o Gabriel Menino displicente. Ele é um bom jogador, mas ele é muito displicente. Ele é muito displicente, porque ele, velho, ele desliga. No meio do jogo ele desliga. Teve aquele lance muito do didático que mostra o que eu tô falando, que é aquele gol que a gente tomou, que o Richard Rios dá uns tapas nele, tipo, corre, caralho. Por quê? Porque ele tava assim, pescando no meio do jogo. O cara passa por ele e ele tá assim, ó. E o Richard Rios corre nele, dá uns tapas, tipo, corre, caralho, se mexe. Por quê? Porque ele desliga. Ele desliga. Então ele não serve para ser um primeiro volante, aquele primeiro cara de contenção, de marcação que vai pra briga. Não dá pra ele ser um primeiro volante. Não dá. A gente não pode ter como primeiro volante um cara que desliga. E aí nós temos agora o Richard Rios. Que o Richard Rios ele é um boleiro, cara. Quem joga bola, quem joga em quadra, joga em campo, tá ligado o que é o termo boleiro. Porque quem joga, geralmente times assim que a gente joga, marca pra jogar, você, seus amigos, é time de boleiro. Todo mundo ataca, mas ninguém defende. Todo mundo ataca. Você começa a atacar com seu time, você vai trombar o seu zagueiro lá na área. E um atacante sozinho lá atrás, só esperando uma bola nas costas. Então o Richard Rios ele é isso. Ele ataca bem, ele tem uma boa virada de bola, ele tem um bom passe, ele tem um drible, mas ele não marca. Você não vê o Richard Rios marcar. Ele dá um primeiro combate aqui e ali, mas no geral, quando a gente toma um contra-ataque, o Richard Rios tá lá na porra da área. Por quê? Porque ele tem esse ímpeto de atacar, ele é boleiro. Ele é boleiro, ele não é um jogador profissional. O Richard Rios é boleiro. Ele é bom pra compor elenco. Bom pra compor elenco, um jogo aqui ali você coloca o cara, mas ele não é um primeiro volante fixo. Não dá pra ter o Richard Rios como primeiro volante fixo, porque o cara só sabe atacar. Ele tem uma boa virada de bola, ele tem um bom passe, ele tem um drible, ele tem um bom domínio, mas ele não defende. É uma deficiência clara dele. Todas as vezes que o Palmeiras tomou o contra-ataque do Atlético nesse jogo, no segundo tempo, você olhava o Richard Rios, ele tava lá na porra do ataque. Ele não tava onde ele tinha que estar pra dar o primeiro combate. Não tava, ele não tava onde ele tinha que estar pra segurar o primeiro combate, pra segurar a defesa. Ele tava lá na porra do ataque. Então a gente não tem o primeiro volante. Tem o Jailson no banco, mas eu tenho medo do Jailson, porque o Jailson ele é um primeiro volante de ofício, ele marca, só que ele só marca errado. É raríssimo você ver o Jailson dar um bote certo. Ou ele chega atrasado, ou ele não chega, ou ele faz falta. O Jailson ele é um primeiro volante de ofício, só que ele é um primeiro volante ruim. Então nós temos essas troncas de bico. Você tem o Gabriel Menino liga e desliga, você tem o Richard Rios boleiro, e você tem o Jailson ruim. Essas são nossas opções de primeiro volante. Se tem um jogador nesse time que a gente tem que ajoelhar e acender uma vela toda noite, é o Zé Rafael. O Zé Rafael é o melhor jogador do Palmeiras. Ninguém entrega o que o Zé Rafael entrega com a regularidade dele. Nem o Everton, nem o Gustavo Gomes, nem o Murilo, nem quem você quiser. Nem o Arthur. Você pode pegar qualquer jogador do Palmeiras do elenco inteiro. Desde o time titular ao time reserva. Ninguém entrega o que o Zé Rafael entrega com a regularidade dele. Alguns jogos ele faz abaixo, como todos os jogadores? Faz. Mas geralmente o Zé Rafael é o cara que nivela o nosso time por cima. Eu não lembro de ter visto um jogador tão versátil na história do Palmeiras. O cara chegou como meia, depois foi para segundo volante, agora é primeiro volante. E ele é o cara que dá sustentabilidade no meio campo do Palmeiras. Tanto para defender quanto para atacar. Porque quando é para atacar, quando ele vê o Richard Rios lá na puta que pariu, ele não ataca. Porque ele sabe que não dá para ele subir, porque o cara tá lá na área achando que é centroavante. E quando ele tá com o Gabriel Menino, ele também fica mais atento na defesa, porque ele sabe que o Gabriel Menino é liga e desliga. Ele nunca sabe quando isso vai acontecer. Às vezes os caras tá atacando, o Gabriel Menino tá desligado, lá no meio de campo, ó. Aí se não for ele pra correr, pra dar o primeiro combate, então nossa defesa tá mais exposta. Graças a Deus o Gustavo Gomes e o Murilo estão voltando a se acertar na zaga, porque a gente tá muito exposto sem um primeiro volante.
E isso é culpa da nossa diretoria incompetente. A gente precisa de mais primeiro volante? Precisa de um meia. Porque quando acabou o gás do Veiga no segundo tempo, o time parou de criar. E nós não tínhamos no banco um meia atacante para colocar para isso. Nós precisamos de um ponta? Precisamos. Dudu não vem bem. Quem joga na ponta dele? Breno Lopes. É só isso. Tá lá para compor o elenco. Breno Lopes. Nós precisamos de um ponta. Nós precisamos de um atacante? Precisamos de um atacante. Mas não dá para ter certeza disso porque o Flaco Lopes e o Hendrick não jogam. O Hendrick joga quando o Abel quer. E o Flaco Lopes só entra faltando 3 minutos. Então, assim, é meio difícil a gente saber se precisa de um centroavante quando os centroavantes que a gente tem não jogam. Ah, mas tem uma razão para eles não jogar. Tem e não tem, porque o Abel já deixou muito claro que gosta do Rony. Então, às vezes não. Às vezes no treino, tanto o Flaco Lopes quanto o Hendrick entregam mais que o Rony. Só que o Abel gosta do Rony. Então, eu não posso dizer que a gente precisa de um centroavante, porque eu não vejo os centroavantes que a gente tem jogar. Para poder avaliar se eles são bons ou são ruins. As poucas vezes que o Flaco Lopes teve sequência, ele respondeu. Até o Merentiel, quando teve sequência, respondeu. Então, assim, não tem como a gente falar, pô, a gente tem centroavante. Não dá pra saber, porque o Rony não sai do time. Eu não tô questionando a qualidade dele, o quanto ele entrega, o quanto ele corre, mas tô falando um fato. Não tem como a gente avaliar se precisa de um centroavante, porque os que a gente tem não joga. Já nas outras deficiências, nós precisamos de um meia, porque quando o Rafael para de criar, a gente não tem ninguém que venha do banco pra fazer isso. O John claramente não tá pronto, ele estragou uns 3 contra-ataques no segundo tempo. John claramente não tá pronto, a gente precisa de um meia. A gente precisa de um ponta, porque o Dudu não vem bem. E a gente não tem um outro ponta no time pra poder fazer isso. Olha o Soteldo dando sopa aí. Vai atrás do Soteldo, cara. O Santos não vai fazer a menor força pra segurar ele. E o Soteldo é o ponta que a gente precisa. Rápido, driblador, que vai pra cima do 1 contra 1. Vai atrás do Soteldo. Nós não temos um ponta, nós não temos um meia. Nós não temos um primeiro volante, que é a posição mais carente do elenco. Ah, você só pode contratar um jogador. Que jogador você contrata? Um primeiro volante. Porque a gente não tem nenhum. A gente joga com 3, a gente tem 3 jogadores na posição e nenhum deles serve. O Gabriel Menino liga e desliga, o Richard Rios é boleiro e o Jailson é ruim. Nós não temos um primeiro volante. Se o Zé Rafael sair do Palmeiras por qualquer razão que seja, a gente vai sentir. Porque ele é quem segura esse time em pé, tanto para atacar quanto para defender. E é um jogador que eu muitas vezes injusticei. E hoje eu tiro o chapéu. Se eu pudesse chegar pro Zé Rafael e agradecer, eu agradeceria. Porque eu ia falar, cara, eu não sabia que você ia se tornar uma peça tão importante nesse elenco do Palmeiras, porque sem você, esse time desaba. Você é o pilar que mantém o time coeso, tanto para defender quanto para atacar. Se você sair, fudeu. Então, assim, um jogo muito bom no primeiro tempo, mas que mostra que o nosso time tem claras deficiências técnicas, claras deficiências físicas. Taticamente, o time se acertou, mas nós não temos físico. E principalmente nós não temos banco. A gente está num lado mais fraco da chave, mas isso não muda o fato de que vão ser jogos difíceis, e isso também não muda o fato de que numa final nós vamos pegar um time forte e principalmente num jogo único, onde não se é perdoado erros. E aí como é que nós vamos jogar um jogo único com a porra do Gabriel Menino liga e desliga, com o Richard Rios boleiro ou com o Jailson atrasado?